Abram suas Bíblias, e não é para você se assustar, mas no Salmo 18. E nós vamos meditar em todo esse salmo, para você achar que se é possível. Não, ele tem 50 versículos. Vamos lá? Estão animados? Salmo 18. Eu vou fazer por partes, tá bom? A gente lê uma parte, você aguarda, a gente vai estar falando alguma coisa e vamos fazer uma conclusão. O Salmo 18, meus irmãos, dá para você pegar ele por partes também, mas talvez seja esse o Salmo. Eu peguei semana passada o Salmo 9, os dois são salmos de Davi, e eles são salmos de louvor da parte de Davi, adoração a Deus. É um salmo maravilhoso, porque ele vai falar, ele vai demonstrar o seu amor a Deus. Isso é maravilhoso. E ele vai falar, porque ele ama a Deus, como que Deus é, quem é Deus, e ele define Deus. Quando ele diz eu amo o Senhor, ele define quem é o Deus que ele ama. Em contrapartida, ele descreve o que Deus fez e faz por ele. Na verdade, muito do que Deus fez, porque Deus intercedeu nas grandes batalhas pelo rei Davi. E aí ele vai falando como que Deus age de forma sobrenatural. Pastor Luiz Miguel pegou recentemente esse trecho, essa segunda metade dele. No final, depois aqui nós vamos intervalo aqui, mas no final ele vai falar, ele vai voltar, ele vai fazer uma doxologia. É um momento que ele como que se prostrasse diante de Deus e falasse, olha, como Deus é maravilhoso. Parece um pouquinho com o Salmo 8. Deus é magnífico. É isso que Davi faz. E Davi, meus irmãos, foi um homem que aprendeu a amar e adorar a Deus de uma forma que deve nos inspirar como servos de Deus. Vamos ao Salmo. Essa primeira parte, se a gente fosse pensar no Salmo todo, eu defini, botei um título para ele aqui, que é a adoração exclusiva ao Deus Todo-Poderoso que cuida dos seus servos. Adoração exclusiva significa que não podemos adorar e não devemos adorar outro Deus. Jesus se refere a isso lá em Mateus 6, né? Não podemos ter dois deuses, servir a dois deuses. Nós vamos cuidar de um esquecer do outro. Normalmente nós, já é uma maneira errada adorar dois deuses, né? Normalmente nós vamos deixar o Deus verdadeiro e servir ao Deus mau. Adoração exclusiva ao Deus Todo-Poderoso que cuida de nós, de seus servos. Quando Davi escreve esse salmo, meus irmãos, ele se encontra também, se você pegar segundo livro de Samuel, lá no capítulo 22, vai achar esse salmo bem, de forma muito clara, praticamente integralmente, de forma que está aqui também no Salmo 18. Alguns dizem que Davi já estava um pouco avançado em idade, mas o Salmo diz que foi assim que ele terminou as suas batalhas com Saul. Isso indica que não era tão idoso assim, tá? Mas se ele já estava no fim da sua vida, é um salmo de momento de descanso. De qualquer maneira, no fim ou no meio da vida, ele estava num tempo de descanso. Seja de Saul foi o rei que antecedeu Davi, mas Saul foi muito mal com Davi. Ele dificultou muito a chegada de Davi ao reino de Israel. Segundo Samuel, pulando já para 1 Reis, nós temos lá, logo no começo, as últimas palavras de Davi. Então, quando esse salmo é escrito lá em 2 Samuel, é bem no final do livro, é bem no final da vida de Davi, pelo menos no livro. Não sabemos se na realidade. E ele celebra esse tempo de refrigério de Deus, de descanso que Deus deu, seja por perseguição de Saul, ou seja por perseguição de todos aqueles que eram contra ele, dentro do seu palácio, fora do palácio e assim por diante. Vamos aos primeiros versos aí, os versos 1 ao 6, acompanhe comigo, vai prestando atenção, talvez você pegando algumas coisas interessantes e importantes. Aqui no verso 1 ao 6, a gente pode destacar sobre o grande Deus que ouve seus pequenos servos. Porque é bom a gente pensar assim: Deus é Deus, Ele não é como nós, somos pequenos, mas Ele ouve os seus servos. Essa é a nossa alegria, a nossa segurança e a nossa garantia. Ele diz assim, eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é minha rocha, minha cidadela, o meu libertador.
O meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de piedade me puseram terror. Cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei o Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Essa expressão, amo ao Senhor, é como que de fato não só a abertura do salmo, mas uma forma de demonstrar essa relação bem definida com Deus. O amor de Davi por Deus é porque ele sabia que Deus o amava profundamente, e agora ele retorna diante de Deus também com seu amor a Deus. O amor então a Deus, ele é a base fundamental para uma vida piedosa, para uma vida com Deus verdadeira. Não dá para você dizer que ama a Deus se você não ama a Deus, ou você dizer que ama a Deus apenas através de uma religiosidade, por exemplo. É impossível. O amor a Deus, ele se manifesta através da fidelidade nossa a Deus, através da nossa lealdade a Deus, e é isso que Davi demonstra. Amar a Deus é o principal mandamento. Quando Jesus é perguntado quais são os 2 principais mandamentos, ele vai responder dessa forma: amar a Deus acima de todas as coisas. Resumindo, e ao teu próximo como a ti mesmo. E Deus deseja todas as máximas afeições do nosso coração a Ele. Foi para isso que eu e você fomos criados. Qualquer criança que tenha aprendido com seu pai em casa, ela vai responder. Pergunta para ela: por que Deus te criou? Deus te criou, Deus me criou para a glória dele, para que você o ame na sua demonstração de adoração. E nós só amamos a Deus também quando e porque nós recebemos do seu primeiro amor, do seu amor nas nossas vidas. Esses adjetivos aí do verso 1 e 2 que ele vai estar usando aí, olha: força, rocha, referência a Deus, cidadela, libertador, rochedo, escudo, salvação, baluarte, tudo são referências a Deus. Davi vai deixar claro o pleno poder e soberania de Deus na sua vida. Deus é rocha. Rocha não é qualquer não é qualquer coisa. Deus é soberano, Deus é libertador, Deus é escudo. Escudo é proteção. Não é qualquer coisa ou qualquer pessoa que é assim, porque Deus é diferente, Ele é poderoso. Vale lembrar, meus irmãos, que Davi teve derrotas na vida dele, foram muitas. Dentro da sua própria casa, Davi fala de lutas. A Bíblia descreve, quando ele teve aquele bebê de forma errada, com Batseba, ele perde aquela criança, ele chora, ele jejua, ele ora a Deus vários dias, uma semana, por aquele bebê, e ele perde aquele bebê. Então a vida de Davi como rei não foi uma vida açucarada, como muitos podem pensar. Ele teve um problema com um dos seus filhos, Aminon, porque Aminon teve um relacionamento com uma das irmãs dele. O problema é que isso foi dentro da casa. Imagina o que está acontecendo. E ele violenta a sua irmã. Isso é trágico dentro da família, dentro de Israel. Isso vai trazer uma revolta de Absalão. Absalão começa, de uma forma revoltosa, a querer atingir seu outro irmão Aminon. E depois Absalão é morto também, tentando destruir o próprio pai, tomar o trono de Davi. Então as coisas não foram boas a vida toda, para de repente você poder falar assim: olha, Davi está falando isso, ama o Senhor, porque a vida dele foi uma vida tranquila. Não, a vida dele não foi uma vida tranquila. Ele teve problema com seus servidores dentro do próprio palácio. Tinha pessoas que tentavam traí-lo de alguma maneira dentro do próprio palácio. Salmo 101 descreve isso aí, se você quiser perceber um pouco do que se fala ali. Mas ele enxerga Deus como Senhor absoluto, ele ama a Deus. Uma demonstração clara, meus irmãos, de fé inabalável. Fé inabalável é fé consistente.
É fé que de repente Deus é rochedo, de repente Deus não existe? Não. Fé inabalável é quando as coisas estão difíceis, nós dizemos, amamos ao Senhor. Por que Davi declara seu amor a Deus e chama Deus de, adjetiva Deus de rocha, libertador, escudo? Porque ele vai falar aí que os símbolos de morte, os perigos de morte, na verdade símbolos, né, de aflição na sua vida, cercavam ele por quase toda a sua vida, todo o seu reinado, e Deus o preservou da morte. Sabe como homem de guerra, homem de lutas, e Deus está cuidando dele. Ele vai dizer aí que laços de morte, torrentes de impiedade, cadeias infernais, no verso 5. Ele diz lá no verso 6, na angústia clamou, eu clamei a Deus, eu não busquei socorro alcançável por meus próprios esforços. E Deus ouviu o clamor dele, assim responde, né, o salmo. Então, meus irmãos, esse é o Deus que Davi amava, que Davi correspondia, e que Deus correspondia a Davi. Então, mesmo quando as coisas não estavam bem, o seu amor a Deus era um amor inalterável, porque não estava preso às circunstâncias. Do verso 7 em diante, ele vai descrever o Deus cheio de recursos pessoais. Imagina Deus cheio de recursos. O que é um Deus cheio de recursos? É um Deus que tem resposta para tudo. É um Deus todo-poderoso. É um Deus que abre o seu baú e ali tem de tudo que você possa imaginar. Um Deus cheio de poderes, cheio de recursos pessoais. Aí vamos ler até o 23, senão a gente não tem nem salvo. Ele termina falando no verso 6 que ele gritou por socorro e Deus atendeu. Olha o verso 7. Então a terra se abalou e tremeu. Deus está agindo. Vacilaram também os fundamentos dos montes, se estremeceram porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça e fogo devorador da sua boca. Dele saíram brasas ardentes. Baixou ele os céus e desceu, e teve sobre os pés densa escuridão. Cavalgavam querubim e voou, sim, levado velozmente nas asas do vento. Das trevas fez o manto em que se ocultou. Escuridade de águas e espessas nuvens dos céus eram o seu pavilhão. Do esplendor que diante dele havia, as densas nuvens se desfizeram em granizo e brajas chamejantes. Verso 13. Trovejou então o Senhor dos céus, o Altíssimo levantou a voz, e houve granizo e brasa de fogo. Despediu as suas setas e espalhou os meus inimigos, multiplicou os seus raios e os desbaratou. Então se viu o leito das águas, e se descobriram os fundamentos do mundo pela sua repreensão, Senhor, pelo iroso resfolgar das tuas narinas. Do alto me estendeu ele a mão e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me de forte inimigo e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque ele se agradou de mim. Retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. Pois tenho guardado os caminhos do Senhor, e não me apartarei perversamente do meu Deus. 22 e 23. Porque todos os seus juízos me estão presentes, e não afastei de mim os seus preceitos. Também fui íntegro para com ele, e me guardei da iniquidade. Maravilhoso pensar nesse Deus que Davi descreve aqui nesses versos, cheio de recursos, rico em recursos para cuidar de nós, para cuidar de mim e de você. O Deus que é invocado então em oração por Davi, com poderes sobrenaturais, incomuns a nós homens. Quando nós olhamos aqui, parece que nós estamos assistindo, né, um filme de alta tecnologia, em que o herói ele faz uso de várias formas de poderes, mas Davi está descrevendo de uma forma maravilhosa e simbólica o próprio Deus, o Deus que age, o Deus cheio de recursos.
O sentido aqui então é mostrar um Deus vivo, um Deus poderoso que age sobre tudo, pois todas as coisas são submissas a Ele. Esse é o Deus que, cheio de recursos, que olha o mundo e não deixa o mundo à mercê dos acontecimentos, por mais que muitos achem, pensem dessa forma. Um Deus irado contra as ações pecaminosas daqueles que o afrontam, perseguindo seus filhos. Alguém pode pensar, a igreja é protegida por Deus? Sim, ela é protegida por Deus. A igreja pode sofrer alguma afronta de poderes humanos? Sim, pode sofrer. A igreja pode ser atacada, destruída, pessoas podem vir à morte? Sim, pode vir à morte. E Deus então tem cuidado dessa igreja? Sim, Deus tem cuidado dessa igreja. Porque os cuidados da igreja, de Deus na igreja, não estão relacionados com uma superproteção ou uma redoma. Em alguns momentos isso acontece, em outros não. Sabe por quê? Porque a igreja está aqui para testemunhar de Jesus. Mas o nosso lar é no céu. E muitos foram para lá de uma forma até cheia de dor. Esse Deus dado que age contra o inimigo, mas protege os seus. É o Senhor que exalta os seus servos, mas abate aqueles que se opõem. Dentro do contexto de Davi é isso. Meus irmãos, Israel não era uma nação rica em poder de guerra, não sabia nem lutar à direita. É claro que nessa altura já estavam mais treinados, mas não sabia. Enfrentar os cananitas era terrível, enfrentar os filisteus era difícil, se não fosse Deus. Quando o clamor então do salmista aqui de Davi chega aos ouvidos de Deus, no verso 6, ele se indigna e a terra treme, porque existe um Deus sobre a terra. Narinas que soltam fumaças e fogo que sai da sua boca, como se fosse um dragão. Dragão é símbolo de poder, né? Nas histórias, nas ficções, nas mitologias, eles soltam fogo, eles voam, eles são difíceis de derrotar. Davi não cita dragão aqui, ele está dizendo o como Deus simbolicamente é todo poderoso. São figuras então de linguagem que escreve sobrenatural, irado, agindo contra todo o malfeitor. Aqueles que perseguem então, que persigam a igreja, algum momento da vida deles eles vão se ver com Deus. Então muitas vezes não é esperar de Deus reivindicar de Deus uma reação deste mundo. Sabemos que Deus tem para essas coisas, mas eternamente sim. E não existe punição pior do que a punição eterna, o tormento eterno. Tudo isso não procede, mas ele antecede, melhor palavra, ou precede, né? Uma teofania. O que é uma teofania? É a revelação de Deus. Ele está acontecendo coisas, mas o resto dos versos, no verso 9, ele abre os céus. Até agora está acontecendo algumas coisas fora do normal, mas agora ele abre os céus e ele desce até a terra. Essa imagem de abrir-se os céus e descer a terra traz em memória, pelo menos para nós cristãos, é meio difícil nós não pensarmos, quando a Bíblia relata de forma escatológica a volta do Senhor Jesus Cristo, que virá no céu entre as nuvens. Marcos 13, 26, alguns versos também, Apocalipse capítulo 1 e outros textos da palavra de Deus fala desse Cristo que vai se manifestar sobre as nuvens, e todo olho o verá. Essa imagem então nos traz essa memória a nossa mente. Ele voou então montado sobre querubins. George hoje pela manhã falou dos querubins. São servos de Deus, são anjos protetores de Deus. Eles são usados para guardar alguns lugares que Deus deseja proteger. Querubim vai ser usado, por exemplo, lá no acesso, lá na tenda, onde era oferecido o sacrifício. Na verdade, eram aspergidos sangue, onde somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no Santo dos Santos. Ali a cortina, ali na arca havia o desenho dos querubins. Quando Adão e Eva são expulsos, eles não podem voltar mais para provar da árvore da vida. Deus põe querubins na porta do jardim. Deus então está voando sobre esses querubins.
essa classe de anjos bem próxima de Deus, que atua para Deus nos lugares santos como guardiães do Senhor Deus. Desta nuvem escura e espessa que nos lembra um temporal, quando a gente está lendo esse texto, saem trovões, como sendo a voz de Deus. Talvez alguma coisa muito assustadora, granizo e brasa de fogo em forma de relâmpago. Quando a gente lê Êxodo, Deus chama Moisés lá no monte, e ele prepara a lei, e ele vai dar depois a Moisés. Meus irmãos, lá no monte começam a acontecer trovões, raios, barulhos, sons anormais, o povo fica assustado. Nesse momento ele fala: Moisés, fale você conosco e não Deus, porque é uma forma de Deus se manifestar. É o Deus Todo-Poderoso descrito aqui por Davi. As águas, elas sempre nos lembram do caos. A gente vai lembrar muito do dilúvio, e aqui Davi está falando como água cobrindo e assustador, de forma assustadora, violenta. Os tsunamis nos assustam, mas não são nada para Deus. Elas são controladas pelo Senhor, a quem elas obedecem, e elas se separam, mostrando fundamentos sobre onde elas estão apoiadas, nesse contexto de Davi aqui. E também nos remete à memória lá dos dias primeiros da criação, em que Deus cobre tudo com água. Em algum momento, pela ordem de Deus, elas se ajuntam e aparece a terra seca. O fundamento, a segurança, porque as águas, por mais profundas e violentas que sejam, elas são controladas por Deus. Lembra também para nós o Salmo 46. Davi diz lá, o próprio Davi, mesmo que os montes se afundem no meio dos mares, ele vai dizer assim: aquietai-vos, é a palavra de Deus, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa descrição de Davi é maravilhosa e é confortante para nós, porque por mais que ele use figuras estranhas, ele está falando do Deus presente, todo-poderoso, que age em nosso favor. Esse é o Deus que controla todas as coisas que ele criou. Diante de tantas dessas calamidades, ele protege o seu. E finalizando aí nessa parte, 16 ao 20, ele vai citar algumas coisas assim, com a proteção de Deus. Ele vai dizer: ele tirou-me das muitas águas. As muitas águas, há muitas águas aqui, não é que houve um dilúvio em Israel, é o sufoco, é o aperto que ele estava passando por perseguições inimigas, provavelmente. Livrou do forte inimigo, ele me amparou. E nesse processo então dessa ação muito poderosa de Deus, ele estende suas mãos contra o caos das águas, e acalma e tranquiliza tudo. Lembra do Mar Vermelho? Está na Bíblia. Ele era algo impossível. Para trás, exército de Faraó. Para frente, Mar Vermelho. O que você faria? Deus vai, segue em frente. Ele vai abrir o mar. Porque essas coisas, meus irmãos, elas não são nada para Deus. O Novo e o Antigo Testamento afirma: para Deus nada é impossível. Ocorre salvação, ocorre livramento, ocorre amparo. O verso 18 aponta para isso. Deus opera tudo isso, e ele demonstra através dessas figuras bem simbólicas, porque ele se agradou de Davi. Não porque Davi fez algo bom, ele se agradou de Davi. Quando diz no verso 20 que Deus retribuiu segundo a sua justiça para Davi, significa que quando Deus se manifestou a Davi de maneira favorável, Davi respondeu com pronta obediência e fé. Porque se você ler esse texto aí, os versos 20 até o 23, mas depois 24 também vai ter algumas referências, parece que Davi fez algo bom e por isso Deus foi bom com ele. Meus irmãos, a bondade de Deus é inerente, é inerente a ele é bom, ele faz bem a quem ele quer fazer bem, né? Mas quando diz que Davi fez alguma coisa boa, que de fato Davi obedeceu seus mandamentos, a sua lei, Davi foi cuidadoso em ouvir e obedecer a Deus. Davi responde de maneira favorável.
com obediência e fé. Ele vai responder de acordo com os mandamentos, com as promessas de Deus, confiando nas alianças de Deus e não se associando a homens. Muitos reis que sucederam Davi se associaram a outros reis, mas Davi não. Davi confiou em quem? Unicamente em Deus. Unicamente em Deus. E aqui, meus irmãos, não há um enaltecimento a Davi, a glória de Deus. Apenas Davi foi um homem obediente, o que deve ser de exemplo para as nossas vidas. Havia integridade na vida de Davi como servo. Verso 21 a 23, ele é isso aí. Então é Deus quem justificou a Davi, mas em obediência ele procede seu viver com fidelidade diante do seu protetor. Nós vivemos dias que não há fidelidade. Nossos pais e alguns mais idosos aqui vão saber do que eu estou falando. Quando você comprava na vendinha, era uma questão de fidelidade, não é verdade? Não precisava levar a caderneta anotada. Se não anotasse, o dono da venda te dava as coisas, você levava para casa. Meus irmãos, eu já presenciei isso na roça em que eu nasci. Quantas vezes eu, moleque, não pegar as coisas lá, fala com o seu Batista para mandar, leva esse doce de leite que a mamãe fazia e traz feijão. Aí levava doce de leite. Muitas vezes não tinha doce de leite para levar. Vai no Batista, quer que ele mandar feijão, depois manda doce de leite. Era assim. Mas ele nem anotava nada. Fidelidade a isso nos lembra muito essa questão com Deus, porque quando Deus nos salva em Cristo, é normal a retribuição nossa, por natureza da própria salvação, ser fiel, melhorar a nossa vida. Isso deve ser parte do nosso viver como cristão. Deus sempre será fiel aos seus filhos. Eu diria, para terminar essa parte, que a obediência sempre traz recompensas. Guarde bem isso. Depois, mais adiante, versos 24 a 31, um grupo menor de texto, o Deus justo. Davi descreve agora esse Deus que é justo. Daí, retribuir-me o Senhor segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos na sua presença. Ele está falando de que, não que ele era justo, por causa disso Deus fazia as coisas, mas porque ele amava a Deus. E Deus olhava de fato para o seu amor, sua fidelidade. Para com o benigno, olha isso aqui, benigno Deus se mostra, ou te mostras. Com o íntegro, também Deus se apresenta de forma íntegra. Com o puro, puro te mostras. Com o perverso, inflexível. Isso aqui é terrível. Porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos altivos, tu os abates. Porque fazes resplandecer a minha lâmpada. O Senhor, meu Deus, derrama luz nas minhas trevas. Pois contigo desbarato exércitos. Com meu Deus, salto muralhas. Isso aqui é usado de uma forma muito errada. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos que nele refugiam. Pois quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? Então Davi, após escrever as manifestações de Deus contra seus opressores, os seus inimigos, de uma maneira sobrenatural, a gente viu, e de forma simbólica, em figuras bem comuns para nós, e Deus também protege seus filhos desses inimigos. Agora faz uma breve descrição desse caráter de Deus. Ele não está alheio a nós, aos acontecimentos deste mundo. Então alguém pode pensar que Deus não tem caráter. Não. O mundo é regido por Deus em última instância. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, porque de fato, depois da queda, o diabo ele fez o arruaço e faz ainda. Por nossa culpa. Mas o mundo é regido por Deus. O diabo terá seu tempo um dia limitado e cortado, porque Deus rege todas as coisas. Ele não age de forma injusta nos juízos que ele proclama. O que Deus faz em favor de seus servos está em plena concordância com a declaração que ele faz lá no 18:1, bem no começo: amo o Senhor. Depois ele vai falar que Deus é forte, Deus é rocha. Ou seja, esse Deus soberano, esse Deus onisciente, ele nos retribui em conformidade com o nosso amor fiel.
Então eu amo a Deus. O que eu ganho por isso? Se alguém quer me perguntar, o que você quer de Deus? O seu amor a Deus deve ser o amor como o amor de Deus por você. O seu amor a Deus não pode ser um amor que exige de Deus alguma coisa, ou que exige do outro alguma coisa. Por quê? Porque quando Deus te amou e Cristo morreu na cruz por você e por mim, Ele não exigiu que eu fosse bom, eu nem podia ser. Ele não olhou para a minha condição de condenado por causa do pecado e me deixou para lá. Então, foi um amor bem altruísta, né? Que não pediu nada em troca da minha parte. O nosso amor deve ser um amor fiel, sem exigir nada de Deus, nem podemos. Então, Deus nos recompensa pela perseverança, de fato, nele, segundo a minha pureza diante dos seus olhos. Davi fala assim, as palavras aqui, benignos, íntegros, puros, versos 25 e 26, são os que amam a Deus, e são aqueles também que se submetem em humildade e obediência à palavra de Deus, que Davi descreve como comprovadamente genuína. Então há uma relação aqui, não é algo apenas de palavra eu falo muito, é viver, é servir a Deus com a vida, e não palavras apenas. Palavras podem ser vazias, palavras podem sair no momento de autoproteção apenas, mas são ações. Lembra que eu disse que Davi, quando ele declara eu amo o Senhor, ele vai fazer isso mesmo quando ele perde seus filhos em momentos diferentes. Eu amo o Senhor. Mesmo quando ele sofre algumas derrotas, eu amo o Senhor. Mesmo quando ele sofre diversas injustiças, eu amo o Senhor. Por quê? O amor a Deus não está relacionado ou preso a alguma coisa que Deus teve que fazer para ele. Eu amo o Senhor, porque Deus é Deus. Ele é o Senhor do céu e da terra. Ele é o Senhor do universo. Isso deve ser suficiente. E a palavra de Deus, então, a palavra de Deus para Davi era genuína, comprovadamente genuína. Deus não é um Deus que mente. Então, se Deus é bondoso para com os bons, para com os íntegros e para com os justos, em contrapartida, ele se mostra o que nós falamos? Inflexível com aquele que é perverso, com aquele que é malvado, que é mau, com aquele que luta contra Deus, com aquele que rejeita o próprio Deus. E diz mais que abate os altivos, né? Os altivos, eles amam a si próprio. Os altivos são autossuficientes, não precisam de Deus. Ele abate. Deus retribui em conformidade com nossas ações. Aí no verso 29, Davi mostra que o poder está em Deus e nunca nele mesmo. E isso é importante. Senão nós acostumamos contar a história para os nossos filhos, tem que tomar cuidado com isso, e enaltecer os heróis da Bíblia. Eles eram homens e mulheres pecadores. Por isso, quando leio contar a história, não é enaltecer os heróis. Daniel nunca gostaria de ser enaltecido, mas olhar para Daniel e ver a vida dele, sim, como um bom testemunho para nós, e sempre apontando para aquele que é perfeito, que é o Senhor Jesus Cristo. Davi não era o herói aqui, quem era de fato o Senhor, o bom era Deus, porque ele compreendia que era Deus que dava as vitórias. Essas palavras do verso 29 aí, que eu falei agora há pouco, com o teu auxílio enfrento uma tropa, com o meu Deus salto, né, uma muralha. Essa é uma expressão muito usada para fazer muitas declarações infundadas e triunfalistas. Tem muita gente que gosta disso aqui. Tome cuidado. Quando ele diz, com meu Deus salta uma muralha, você consegue imaginar o que Davi está falando? Davi está falando de guerra. Guerra. Tinha cidades totalmente protegidas, precisava derrubar muralhas, precisava transpor muralhas. E a gente quer pegar isso aqui de uma forma
É estranho, né? Fazer uma aplicação para nós, Deus é o Deus que faz com que eu transponha muralhas. Só tome cuidado quando você usar isso. Porque se não acontecer, você vai se decepcionar. De fato, Deus cuida. E quando Ele deseja, quando Ele quer, Ele também nos permite grandes vitórias, sejam essas muralhas, seja alguma coisa. Mas não pode ser usado como jargão, como cristão que você é. Tome então bastante cuidado com isso. Esses são os humildes, que Deus cuida, que Deus dá vitórias em contrapartida aos altivos. Então, meus irmãos, isso tem uma relação muito grande com a dádiva eterna de Deus. Deus que nos dá dádivas lá para frente, dádivas para todo o sempre. Davi vai dizer que Deus é que lutou suas lutas. Ele vai dizer que Deus é escudo para todos que nele confiam, verso 30. E confiança aqui é uma palavra-chave, tá bom? Existe aqui nesse texto de Davi uma relação enorme entre a palavra de Deus, quando se está lendo, com confiança e obediência. Então muitas vezes a gente está muito alheio a isso, queremos que Deus cumpra as coisas que nós queremos. Não. Existe a contrapartida. Lembra que isso que Davi está falando. A palavra de Deus para mim é genuína. Eu a amo. Eu amo o Senhor. Amo a palavra do Senhor. Talvez me chame a atenção para que não dá para ser crentes omissos ou crentes distantes de Deus, da palavra. Tem que haver uma realidade de vida no aspecto da sua adoração pessoal, do seu ajoelhar-se, do seu contemplar as verdades de Deus. O penúltimo texto, 32 ao 45, e o final lá depois é bem pequeno. O Deus que amplia, é interessante esses versos, né? O Deus também que amplia, Ele é cheio de poder. Ele agora amplia, Ele potencializa, imagina isso, né? Ele aumenta também, Ele te dá recursos, você como servo dele. E é interessante que ao mesmo tempo que Deus te potencializa diante de um mundo tão mau, tão opressor, Ele reduz as forças dos inimigos. É a forma de Deus agir. E muitas vezes aí sim nós falamos, o que aconteceu? Sim, Deus Ele não só potencializa as suas forças aonde já não há mais, mas Ele também vai lá no inimigo e tira dele toda aquela soberba que ele tem. A Bíblia está bem cheia dessas soberbas que foram reduzidas diante de Deus. Eles foram abatidos por Deus. Tá? Então vamos lá. O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho, verso 32. Ele deu a meus pés, olha só, a ligeireza das costas, e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate. Está vendo como que Deus fez? De sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação, a tua direita me susteve, a tua clemência me engrandeceu, alargaste sobre meus passos o caminho, e os meus pés não vacilaram. Percebi os meus inimigos e os alcancei, e só voltei depois de haver dado cabo deles. Esmaguei-os a tal ponto que não puderam levantar-se, caíram sobre meus pés, pois de força me cingiste para o combate, e me submeteste os que se levantam contra mim. Também puseste em fogo os meus inimigos, e os que me odiaram, eu exterminei. Gritaram por socorro, aqui os inimigos, tá? Mas ninguém lhes acudiu. Clamaram ao Senhor, mas Ele não respondeu. Então os reduzi ao pó, ao léu do vento, lancei-os fora como a lama das ruas. Das contendas do povo me livraste e me fizeste cabeça das nações. Povo que não conheci me serviu. Bastou-lhe ouvir minha voz, logo me obedeceu. Os estrangeiros se me mostram submissos. Sumiram-se os estrangeiros, e das suas fortificações saíram espavoridos. Só para você entender esse final aqui, o reino de Davi foi o reino que mais alcançou os territórios de uma única vez, inimigos de Israel. O poder de Deus. Tanto que quando Davi fala com Deus, Senhor, eu desejo construir-te uma casa. Ele ajunta material, ele escolhe o lugar, Deus permite. Mas quando ele quer fazer, Deus manda o profeta dizer para ele, não.
você não pode. E sabia por quê? Você é homem de terra, homem de sangue. Deus não reprovou Davi por causa disso. Mas Deus falou, você não pode. Você é um homem que lutou guerras, mortes, muito sangue. E isso vai acontecer então depois somente com Salomão, filho dele. Então é importante a gente notar que Davi descreve Deus como agindo sobre seus inimigos de maneira sobrenatural e ao mesmo tempo livrando ele, Davi, do juízo que cai das mãos, que vem das mãos desses homens perversos. Então a Bíblia mostra alguns momentos onde Deus, em ação direta, ele derrotou o inimigo do seu povo. Isso é maravilhoso a gente lembrar, porque foi a ação pura de Deus diante dessas pessoas. Lembra quando Jonatas foi para o pajem dele, diante dos filisteus? Lá atrás, nem não tem referência aqui, mas só para a gente pensar. Ele foi com o pajem dele, e ele orou a Deus, falou, se isso for de Deus, se Deus estiver conosco, essa vitória vai vir. Mas lá eram milhares de filisteus. Ele desce, lá faz um barulho de vasos, quebra os vasos, essa foi a oração dele diante dos quebra os vasos, faz os barulhos, e aqueles homens se assustam, e eles guerreiam entre si, e eles se derrotam por si mesmos. E Jonatas, filho de Saul, volta para casa vitorioso do seu pai. Mas quem que deu a vitória? Deus. Lembra Ezequias, o grande rei Ezequias, ele ficou sitiado ali em Jerusalém, Senaqueribe fazendo ameaças, e ele dizia o seguinte: você nem tem, falando lá de baixo, gritando lá para os muros de Jerusalém, vocês não têm nem soldados suficientes para montar os cavalos que nós temos. Vocês vão ver quem de fato é o Deus do céu e da terra. Isso é o inimigo falando. Meus irmãos, a derrota veio de que maneira? O povo não tinha nem como lutar, o povo de Israel, e é derrotado. O Senhor fere 185 mil. É uma coisa que não dá para imaginar, mas era o poder de Senaqueribe, rei da Síria. Deus derrota 185 mil, sem Ezequias mover uma palha, a não ser orar a Deus, e é suficiente, porque é Deus quem faz a grande obra. Deus sempre será aquele que age em nosso favor. Nos versos 32 a 45, a gente vê Davi mostrando em como Deus aparelhou ele para a luta contra seus inimigos perversos. Ele dá força e prepara o caminho, ele não deixa tropeçar, ele conduz a proteção das montanhas. Era difícil passar nas montanhas, mas Deus cuidava, Deus parecia que limpava o caminho estava sempre bom para eles passarem, não tinha muito buraco, então os soldados sofriam menos. Davi olhava para isso e falava: Deus está cuidando de nós. Não passava desapercebido dele. Então eu paguei o aluguel esse mês, Deus está cuidando de mim. Não pode, meus irmãos, passar desapercebido. Eu recebi o pagamento esse mês, não vamos ter comida. Deus tem cuidado de nós. Eu estou com saúde para trabalhar, Deus tem cuidado de mim, porque muitas vezes passa desapercebido. E ele cita uma porção de coisa. Ele treina as mãos para a batalha, ele treina os braços fortes para vergar o arco, porque era difícil vergar aquele arco. Tinha que ser um bom soldado. Então ele treinava as mãos, os braços. Ele acompanha esse árvores na luta, ele remove sujeira, pedregulho pelos caminhos. Ele reveste de força para o combate, ele põe inimigos em fuga. Oh, meus irmãos, parece mesmo uma história da Marvel, se não fosse essa verdade bíblica. Como que Deus é magnífico! Vamos voltar lá para o Salmo 8. Deus é magnífico. Ele amplia as forças dos seus filhos, ele reduz a força e o poder dos malvados, porque Deus pode fazer isso, Ele é o Senhor do céu e da terra. O resultado disso tudo foi a derrota, meus irmãos, daqueles inimigos de Davi. Ele fala, ele descreve com bastante minuciosidade o que ele fez, mas ele não está se orgulhando. Ele está dizendo que as pessoas são inimigas de Deus, e essa é uma ordem de Deus, e Deus vai agir sobre aquelas pessoas. Eu quero só chamar a atenção nesse contexto aí para algo que acontece
Aqui diz que esses inimigos, quando eles viram, eles estavam cheios de orgulho e soberba. E vamos derrotar Israel. E Israel vai ver quem tem Deus Todo-Poderoso. No entanto, quando Deus, com aquele povinho de Israel, ele vai derrotar essas pessoas. E elas veem que não tem mais jeito. Elas começam a pedir socorro para o próprio Israel. E elas começam a pedir socorro para Deus. Mas, meus irmãos, numa guerra isso não acontece. E Deus não os atende. Sabe por quê? Porque foi um pedido momentâneo. Foi um pedido enganoso. Não foi um pedido de fé. Não foi um pedido de vida. Foi um pedido apenas no momento de quê? De pavor. Sabe? Deus me socorre aqui. Mas depois eu continuo minha vidinha. Então, de fato, Deus não os atendeu. Isso é terrível. Porque melhor é viver com Deus, que cuida de nós, tem grandes promessas para nós, do que às vezes ficar pedindo socorro vazio em momentos de grandes angústias. Socorro vazio é um socorro cuja vida não serve a Deus, mas por apavoramento recorre-se a Deus. Nossa vida é continuamente nas mãos desse Deus. Eu quero terminar, que é um texto menor, os versos 46 a 50, que eu falei que é a doxologia, que é, na verdade, uma oração de engrandecimento e enaltecimento desse Deus. Então, é um louvor ao único Deus a quem pertence toda a glória. É isso que termina. 46 ou 50. Vive o Senhor e bendita seja a minha rocha. É assim que ele começa com Deus. Eu amo a Deus, minha rocha. Exaltado seja o Deus da minha salvação. Isso é reconhecimento, meus irmãos. O Deus que por mim tomou vingança e me submeteu povos, não fui eu. Foi o Deus que fez isso por mim. O Deus que me livrou dos meus inimigos, não fui eu. As pessoas se enchem de orgulho muito fácil, até por muito menos. Quantas vezes nós usamos coisas dos outros e não atribuímos a elas os direitos? Seja um texto, sejam palavras. Por isso, quando nós citamos, aqui a gente normalmente cita o nome. Citando, hoje Paulo fez umas 4 citações do pastor Paulo de manhã. Ele fez o pastor Dag, não sei o que, então ele vai citar o teólogo, que são pessoas que desenvolveram alguns estudos, mas e outras coisas que nós muitas vezes não atribuímos, quanto mais a Deus. Deus é o Senhor. Davi não tinha condições de ter nada e fazer nada. Então, Deus que me livrou dos meus inimigos, sim, 48, tu que me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste do homem violento, eu não tinha condições. Olha o que ele fala no 49, glorificar-te-ei, pois entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Lá em Romanos, no capítulo 15, se eu não me engano, Paulo vai repetir essa expressão aqui, que os gentios ouviriam a voz de Deus através dos seus servos. Davi está falando isso. Eu vou falar do Senhor no meio do povo que não te ama, mas eu vou te anunciar. E Paulo vai falar isso justamente, que o povo gentil foi alcançado pelo Evangelho de Jesus. Ele termina dizendo: é Ele, Deus, quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de benignidade para com seu ungido, com Davi e sua posteridade para todo o sempre. Quero pensar aqui na conclusão, que eu já fui falando sobre a doxologia. Davi, ele não teve o privilégio, a gente sabe disso, eu falei isso aí, ele não teve o privilégio de construir templo, que para ele era uma coisa muito importante. E próximo, nesse tempo de descanso, nós não sabemos se é o meio da vida, que provavelmente até seja, ou seja, o final, mas em algum momento, após enormes guerras, batalhas, lutas, perseguições, Davi se manifesta diante de Deus, ainda com gratidão ao Senhor. Eu falo ainda,
Aqui eu estou me referindo a um homem, a um ser humano, com gratidão a Deus. Davi, então, ele vai manifestar os grandes feitos de Deus em favor dele e de seu reinado. Ele reconhece que Deus agiu. Ele vai falar que desse Deus que caminha com os seus até eles estarem livres da morte. Ele sabia que o herói era Deus. Eu estou botando herói entre aspas, porque nós não chamamos Deus de herói. Deus não é um personagem de histórias, em quadrinhos ou o que seja. Mas era Deus e não ele. Que Deus é o centro e nunca ele. Ele conclui cheio de esperança. E isso que é maravilhoso, quero chamar a sua atenção. O salmo é grande, dá para ler de novo, dá para reestudá-lo. Mas ele vai terminar contando todo esse cheio de esperança, nesse tempo de vida, seja no meio da sua vida, seja no fim da sua vida. Se for no fim, seria velhice, mas ele está cheio de esperança. Em que sentido? Em que Deus continua sendo Senhor na sua vida, cheio de bondade e misericórdia. Deus não mudou para ele. Deus cresceu, sua fé cresceu. Eu creio, meus irmãos, que este salmo é um tributo de louvor a Deus por quem Ele é, e um documento de confissão de fé pessoal, de que Deus é o Senhor de tudo e um provedor suficiente. Davi vai falar isso aí como um documento de fé mesmo, uma confissão de fé de quem é Deus, supridor suficiente. Aqueles que o amam são privilegiados pelos seus cuidados. Eu quero agora, pensando em nós, que Deus não nos é diferente nos dias de Davi, tá bom? Eu não estou falando de um tempo que Deus é um Deus e agora Ele é outro. Os tempos são diferentes, as histórias são, mas Deus é Deus. Ele é o mesmo, Ele nos criou, Ele redimiu cada um de nós que cremos em Cristo Jesus. É o mesmo Deus que ouve o nosso clamor, é o mesmo Deus que age em meu e seu favor. Ele nos dá subsistência dia a dia. Eu falei agora há pouco, você recebe seu salário, você tem a sua comida, você está com saúde para andar, está na cama, Deus está te sustentando e te consolando, porque esse é o Deus que está presente nas nossas vidas. O Deus cheio de poder que nos dá segurança e esperança eterna. O Deus que não é temporal, mas nos acompanha até depois da nossa velhice, porque Ele vai acompanhar-nos eternamente. O Deus que nos salvou em Cristo Jesus. A pergunta que eu faço: você já creu em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal? Você creu em Jesus e sua vida está segura em Jesus? Você está salvo em Jesus ou ainda não? Porque se ainda não, você vai se tornar esse homem que luta contra Deus, essa mulher que luta contra Deus, de alguma forma, porque ainda não serve a Deus como deve servir biblicamente. Precisa ver, de fato, esse encontro. E finalizando, um mandamento que deve ser observado de coração, e eu citei ele no meio da pregação, e Davi aprendeu: amar a Deus acima de todas as coisas. E é por isso que ele fala: eu te amo, ó Senhor. E depois ele vai descrever tudo que ele descreve. Esse deve ser o princípio. Meus irmãos, Deus nos ajude a amar. Talvez no mundo de hoje, em que nós temos muitas sobras, né? Se sobrar 2.000, 3.000 reais, isso aqui não é fácil não. Sobrar 2.000, 3.000 reais, sobrou. Então o que eu vou fazer? Aí eu posso programar um passeio, que é muito bom. O que não pode acontecer? As coisas do mundo sufoquem a nossa fé, a nossa dependência de Deus. Claro que o crente maduro, ele não sofre com isso. Ele vive a sua vida sabendo que Deus é o seu provedor. E é para isso que eu quero chamar também a igreja, a ter Deus como provedor, que Ele liberta. E por último, o que Ele fez por mim e por você? Ao morrer na cruz, Jesus, Ele nos salvou da condenação que estava escrita e certa para nos levar ao inferno. Deus nos libertou e nos trouxe a vida, e vida com Ele para sempre.
Vamos orar.